Olá! Muito bem-vindo! Eu sou a Rutiana e você está no Enfermagem na Real. O tema de hoje é pressão arterial invasiva, conhecida como PAI. Você sabe o que é pressão arterial invasiva e quais são as vantagens desse procedimento? Falaremos também sobre a Resolução 703 do COFEN, os locais do acesso arterial, as atribuições da equipe de enfermagem em relação à PAI. E você verá também quais são os equipamentos utilizados na PAI, os cuidados da enfermagem, as principais indicações, contraindicações e complicações desse procedimento. E abordaremos como é feita a manutenção, tanto do catéter arterial quanto dos equipamentos e materiais da PAI. Por isso, fica na aula até o final para entender tudo sobre pressão arterial invasiva. E aproveita e inscreva-se no canal para receber as próximas aulas completas e gratuitas. O que é pressão arterial invasiva, conhecida como PAI? É o monitoramento contínuo da pressão arterial, por meio de um catéter introduzido na artéria para permitir uma avaliação contínua dos níveis pressóricos, isso é, da pressão arterial. Assim, é um procedimento invasivo. Então, a PAI é um dos parâmetros mais importantes da situação hemodinâmica do paciente crítico, principalmente nos casos de choque ou de baixa perfusão, associada à vasoconstrição. Vejamos as vantagens de monitorar a PAI. Uma das vantagens é a monitorização acurada e contínua da pressão arterial. Permite também uma avaliação mais confiável e rápida da resposta à terapia. É possível ajustar as medidas terapêuticas necessárias com mais rapidez. Além disso, a presença de um acesso arterial facilita a coleta de gasometria para análise frequente do equilíbrio ácido-básico. Para realizar a monitorização da PAI, é necessário realizar um cateterismo arterial. Mas o enfermeiro pode fazer o cateterismo arterial? Pode sim! O enfermeiro tem autonomia e respaldo para realizar a punção arterial invasiva, desde que tenha capacidade técnica científica e destreza e agilidade para realizar essa atividade. Lá na Resolução 703 de 2022 do COFEN, no artigo 1º, deixa claro quanto à instalação do catéter para a monitorização da PAI. No âmbito da enfermagem, são procedimentos privativos do enfermeiro. A punção arterial, tanto para coleta de sangue para gasometria, quanto a instalação do catéter para monitorizar a PAI. O enfermeiro ainda pode utilizar-se do ultrassom à beira-leito para realizar a punção arterial, mas não pode usar essa ferramenta para fins de diagnósticos nasológicos, ou seja, é vedado determinar a natureza de uma doença, pois essa é uma atividade médica. Agora vamos falar sobre o acesso arterial. A PAI pode ser obtida por punção ou canulação arterial. A punção é um procedimento mais indicado, pois permite menor lesão na artéria. Porém, após tentativas de punção sem sucesso, aí é indicado a canulação, que é realizada pelo médico. As punções periféricas em artérias geralmente ocorrem na artéria radial ou femoral. A punção em artéria braquial ou ulnar devem ser evitadas pelo potencial risco de complicações tromboembolíticas em antebraço ou mão. Lembrando que é importantíssimo fazer o teste de Allen para avaliar a circulação, ou seja, a perfusão. E a punção deve ser feita com um catéter calibroso. Em adultos, pode ser utilizado o catéter 18 ou 20. Em relação à canulação, é realizada nas artérias centrais, como as artérias centrais femoral, subclávia ou axilar. Lembrando que o acesso central é de responsabilidade médica. Responsabilidades da equipe de enfermagem por categoria.
O enfermeiro ele é responsável em reunir materiais, montagens do sistema, função arterial periférica, manutenção da vigilância, curativo, coleta de sangue e remoção do curativo e do catéter. Já o técnico de enfermagem tem responsabilidade em reunir os materiais e fazer a manutenção e vigilância do catéter, do curativo e a manutenção de todo o sistema da PAI. Para ser possível aferir a pressão arterial de forma invasiva, é necessário inserir um catéter na artéria. O catéter arterial é conectado a um transdutor de pressão e a uma bolsa pressurizada. Vejamos os equipamentos utilizados na PAI. O transdutor de pressão invasiva é um dispositivo descartável e transforma o sinal analógico de pressão em um sinal digital, que será amplificado e transmitido para um monitor por um cabo de conexão específica. O transdutor tem uma torneira de conexão tipo three-way, com uma saída que é aberta para o ambiente no momento de zerar o sistema. Além do transdutor, tem a bolsa pressurizada, com um manguito que precisa estar insuplado a 300 ml de mercúrio. A bolsa pressurizada deve ser mantida com um frasco de soro fisiológico a 0,9%. O soro pode ser de 500 ou de 1000 ml. A função da bolsa pressurizada é manter a permeabilidade do acesso arterial. Cuidados da enfermagem com a PAI. É importante manter o frasco de soro fisiológico a 0,9% na bolsa de pressurização a 300 ml de mercúrio. Então, todo o sistema deve ser preenchido com soro fisiológico estéril. Soro fisiológico é aquele a 0,9%. E nunca, jamais coloque soro glicosado a 5%, porque a solução glicosada é muito viscosa e pode causar alterações no resultado. Outro cuidado é verificar as curvas pressóricas periodicamente, para garantir que a medida registrada esteja sem interferências. Ou seja, analisar o traçado da curva de pressão é o melhor indicativo de que a monitorização está funcionando corretamente. A curva da pressão arterial invasiva, a PAI, é o reflexo das atividades mecânicas no coração. Assim, é possível identificar as principais fases do ciclo cardíaco. A sístole ventricular é marcada por uma elevação súbita da pressão arterial, até atingir um pico, que é aqui no ponto 2, seguindo por um rápido declínio, ou seja, ocorre a descida sistólica no ponto 3. A comissura dicrótica, ou nó dicrótico, aqui no quarto ponto, representa o fechamento da válvula aórtica e marca a divisão entre a pressão sistólica e a diastólica. Já a fase diastólica ocorre após a comissura dicrótica e representa a drenagem do sangue para a circulação periférica. Isso acontece no quinto ponto, que é a rampa diastólica, e a sexta etapa, que corresponde à pressão diastólica final. Por que é importante verificar as curvas pressóricas? Para identificar interferências técnicas. Por exemplo, a falta de pressurização adequada pode coagular o sistema. Outras interferências podem acontecer, como a desconexão do sistema, coágulos na luz do catéter, dobras do catéter, entre outras interferências. Outro cuidado importante com a PAI é manter nivelado o diafragma do transdutor na altura do quarto espaço intercostal e a linha axilar média. Então, sempre verifique após mudanças no ângulo da cabeceira do paciente. Em algumas instituições, tem até uma régua niveladora para ajudar na medição do ângulo. Então, essas alturas têm que ser ajustadas sempre que a altura do leito, da cabeceira ou mesa cirúrgica forem modificadas. Está gostando da aula? Então deixa o like. O seu joinha ajuda a impulsionar o canal e levar mais conteúdo para mais pessoas. Após coletar a gasometria arterial, é preciso fazer um flush para remover o sangue residual
ou seja, lavar o acesso com solução salina do próprio circuito, sempre após coleta de sangue, suspeita de oclusão, obstrução e calibração da PAI. E quando devo calibrar o sistema? Após transporte ou dúvidas quanto ao valor fidedigno da pressão arterial. Calibrar é zerar o sistema, fechando a torneira distal do paciente e abrindo para o ambiente, zerando o monitor. Outro cuidado essencial é monitorar as medidas pressóricas, anotar a pressão sistólica, diastólica e média do paciente, conforme prescrito, e comunicar qualquer alteração. Os valores aceitáveis da pressão arterial média é de 70 a 100, que é o valor normal. Mas durante o tratamento do choque, com o uso de aminas pressóricas, o objetivo é manter a pressão arterial média acima de 65 ou 70. Outros cuidados: inspecionar o sítio de inserção do catéter arterial a cada 4 horas. E o que precisa ser observado são os sinais de inflamação, ou seja, a temperatura, sensibilidade, perfusão, coloração, mobilidade do membro, observar a perfusão capilar, se há presença de edema. Então, o auxiliar ou o técnico devem comunicar qualquer alteração ao enfermeiro. E o curativo deve ser realizado de acordo com a rotina da instituição, ou imediatamente se estiver úmido, solto ou sujo. A PAI é indicada para pacientes com um rigoroso controle da pressão arterial sistêmica e também para pacientes críticos em posição de prona, em parada cardíaca ou insuficiência respiratória grave. O procedimento é indicado para situações de instabilidade hemodinâmica, como é o caso do choque, que não responde a medidas iniciais, principalmente em uso de drogas vasoativas, como noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, entre outras. A PAI é indicada em intra- e pós-operatório de grandes cirurgias, em algumas cirurgias cardíaca e neurológica complexa, em terapia intensiva de pacientes com grande instabilidade da pressão arterial e no caso de gasometrias frequentes, entre outras situações. A pressão arterial invasiva é contraindicada nos casos de doença vascular periférica, em pacientes com doença hemorrágica ou coagulopatias, principalmente se faz uso de anticoagulantes e trombolíticos. Não pode fazer a PAI em áreas infectadas ou com queimaduras nos locais de punção. O procedimento é contraindicado se o teste de Allen for insatisfatório, isso é, uma perfusão ruim na artéria radial. Nunca realize o procedimento em pulso ausente, em situações de aterosclerose avançada, em membro lateral a mastectomia com paresia ou com fístula arteriovenosa. Tem dúvidas sobre aterosclerose? Depois assista a aula completa, vou deixar o link na descrição. Por se tratar de um procedimento invasivo, existem riscos. Por isso, é preciso manter a vigilância para possíveis complicações, como sangramento e infecção no sítio do catéter. Tem o risco de embolia arterial e sistêmica, hematoma e dor local, oclusão arterial, espasmos arterial, injeção acidental de drogas por via arterial, trombose, isquemia e necrose. Por causa do risco dessas várias complicações que já falamos, é fundamental fazer a manutenção do catéter. Mantenha o membro aquecido e em posição funcional. Monitore as extremidades do membro cateterizado, observando se há presença de sangramento, se há secreção, hiperemia. A infecção pode estar associada à falta de asepsia ou ao tempo de permanência do catéter, geralmente mais do que 72 horas. Outra atividade com a manutenção é sempre manter a permeabilidade do catéter.
Isso é feito mantendo a bolsa pressurizada com pressão de 300 milímetros de mercúrio, para evitar retorno de sangue e obstrução do catéter. É importante avaliar diariamente a necessidade de manter o catéter arterial periférico, porque o risco de trombose aumenta com o tempo de permanência. Para evitar contaminação, o sistema de pressão invasiva deve ser trocado a cada 72 horas, mas algumas instituições preconizam a troca a cada 96 horas, ou antes, se for o caso. A manutenção e a vigilância também é feita com os materiais e equipamentos da PAI. O kit transdutor é de uso único. Ele deve ser desprezado no recipiente de descarte para resíduos infectantes. Já o catéter intravascular periférico é descartado no recipiente de pérfuro cortantes. Os equipamentos como placa, suporte do domo, os cabos e a bolsa pressórica são encaminhados à central de equipamentos para limpeza, desinfecção e armazenamento. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para não perder as novidades. Se você gosta do conteúdo do canal e quer contribuir com qualquer valor, a chave Pix é enfrealcanal@gmail.com. Está na tela e nos comentários. Ou agradeça o canal com o Valeu Demais. Você pode fazer a contribuição com o valor que você quiser. Até a próxima aula. Tchau!